O mundo unipolar é ainda uma piada. Não passa disso. Seguindo nosso último vídeo, onde comentamos sobre o perigo russo, vamos aqui agora do caso dos Estados Unidos, uma nação também peculiar. É a polícia do mundo, o solo que mais produziu riqueza na história da humanidade. É o país que erradicou a fome em seu próprio território e cuja cultura dita hoje o mundo inteiro. Queira você ou não. Todos os países, para serem contra os Estados Unidos, precisam imitar ou se utilizar de meios técnicos tipicamente americanos. É uma queda ainda distante desse país. A estrutura toda desse vídeo é possibilitada pelos estúdios do Alta Linguagem. Confira o canal e, para ajudar a manter este trabalho, considere realizar uma doação ou então assinar o Clube Alta Linguagem. Com ele, você tem acesso a uma série de cursos sobre filosofia, economia, geopolítica, história e também tem acesso a uma comunidade de discussões exclusiva. Vamos pro vídeo. 50 estados que na verdade parecem mais 50 países. Eis os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos são hoje uma nação particularmente controversa, confesso. Mas uma parcela dos influenciadores brasileiros hoje está tentando convencer o seu público de algo incontroverso. Eles, com base em sua propaganda russófila e sinófila, querem ir contra o consenso de que os Estados Unidos ainda são a nação mais forte do planeta. Esses influenciadores, por sinal, têm muita conexão direta, na maioria das vezes, com um grupo de financiamento internacional de propaganda chinesa e propaganda russa. Para ilustrar, por exemplo, temos uma reportagem recente do New York Times que aponta a existência de uma rede chinesa de propaganda internacional associada com um milionário americano. Veja, é ironia, uma rede de propaganda chinesa, anti-americana, é financiada por um milionário americano, Neville Roy Singham. É um milionário entre vários americanos. Isso é de certo um fato muitíssimo engraçado. Só para ter uma noção do quanto que isso é cômico, 10%, isso mesmo você ouviu, 10% de toda a população adulta americana é de milionários. Não espanta que um deles decida financiar a China por aí, ou propaganda chinesa por aí. Quer dizer que a cada 10 adultos americanos, um deles é milionário. Fica aí a pergunta, quantos adultos americanos você conhece? 10? Quantos deles são milionários? O sonho de mundo multipolar é ainda um sonho distante. Spengler falava muito sobre uma promessa russa, mas considerando o tempo histórico, isso talvez seja algo reservado para os próximos 300 ou 400 anos e não para o projeto político de Putin e a seu ideólogo, Dugin, que é levado a sério somente entre os jornalistas, que sequer pertencem a uma caça intelectual, mas somente a uma caça de meros propagandistas. É simples. A Rússia ainda tem muito para superar os Estados Unidos. A China também. É uma vergonha a China com seus 1 bilhão de habitantes não ter superado ainda em fatores econômicos os Estados Unidos da América. Assumamos alguns fatos antes de conversar mais sobre China. O inglês é ainda de longe a língua mais falada do mundo, com pelo menos 1,502 bilhões de falantes. A distância do inglês para o mandarim está a mais ou menos 2 Brasis de distância em número populacional, 400 milhões pelo menos. E veja só, o inglês ele não se tornou a língua mais falada do mundo há muito tempo atrás, ele só superou em número absoluto o mandarim lá para 2013. Os grupelhos russófilos aqui do Brasil podem até ir lá e aparecer na TV iraniana, na TV libanesa, na TV síria, na TV iraquiana. Podem ir a conferências e reuniões na Rússia, mas no final é em inglês que eles falam. E é um inglês bem michuruquinha, por sinal. Para ter uma ideia do poder dos Estados Unidos, só com o McDonald's ele alimenta sozinho 1% da população do mundo inteiro. Mais de 8 bilhões de habitantes no mundo inteiro. Abstrair um pouquinho 1%. Pode ter ideia do quanta gente é. É claro, de Americanas, ainda existem cerca de 17 outras empresas, redes de fast food, que também servem para alimentar outros milhões ou bilhões. É claro, esse é um caso só para ilustração. Se fast food é assim, imagina nos outros setores. Por exemplo, segundo a reportagem da Forbes, 611 das maiores empresas do mundo são americanas. A segunda colocada, China, tem só 346. Das 10 maiores empresas do mundo, 6 são americanas. Com a maior empresa do mundo sendo a JP Morgan Chase, com incríveis 3,7 trilhões de dólares em seu patrimônio. 7 das 10 maiores assim chamadas Big Techs, inclusive, são americanas. Além do mais, os Estados Unidos da América têm o maior número de bilionários do mundo. Dentre as 25 maiores fortunas do mundo, 17 delas são americanas. É o maior patrimônio do mundo,
quase 2 vezes maior que o patrimônio chinês. 8 dos 10 maiores sites do mundo são americanos. O tráfego criado pelos 2 maiores sites, o Google e este aqui, o YouTube, é maior que todo o tráfego dos próximos 48 sites da lista. Entre os 50 maiores, 30 são americanos. 47% dos 1.000 principais sites do mundo são americanos. Não só isso, são os Estados Unidos que lideram no prêmio Nobel. São 403 prêmios. Mais do que os próximos 5 somados na lista. A China está há 8 anos sem ganhar o prêmio Nobel. E em toda a sua história, ela tem somente 13. Se um estado americano, Texas, se separasse dos Estados Unidos e se tornasse um país, ele seria o 7º país em termos de bilionários do mundo. O 7º país que mais produz bilionários do mundo. Ele teria um PIB maior que o do Brasil. Ele seria o 4º maior produtor de petróleo do mundo e o 8º maior país em quesito de orçamento militar. É claro, se Suécia e Alemanha fossem estados americanos, eles provavelmente estariam entre os mais pobres. 40% de todos os milionários do mundo estão nos Estados Unidos. Isso representa 10% da população adulta total americana, contra 9% dos milionários do mundo do segundo colocado, a China. No Brasil, temos 1 milionário a cada 100 pessoas adultas, ou seja, 1%. Não só isso, são os Estados Unidos que têm o maior número de citações acadêmicas no mundo, com mais citações que o Reino Unido, terceiro colocado, e a China, a segunda colocada, somados. De acordo com o dado de 2022, apenas 6 países têm um PIB maior que o valor de mercado da Apple: Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Reino Unido. O valor de mercado da Apple chegou a 3 trilhões de dólares, o que é maior do que o dobro do PIB do Brasil. O Produto Interno Bruto, o PIB, da cidade de Nova York sozinha, em 2023, era de 2,2 trilhões de dólares. É maior que o PIB do Brasil inteiro, 1,92 trilhões. E o PIB da Rússia inteira é mais ou menos do mesmo tamanho que o da cidade de Nova York, 2,2 trilhões. Veja só, o PIB do maior país do mundo é mais ou menos o mesmo PIB que o de uma cidade americana. Ganhar o equivalente à renda média americana, que é de 45 mil dólares por ano, te coloca dentre os 1% mais ricos do mundo. Ou seja, você ter uma vida mediana, com trabalho comum nos Estados Unidos, te faz estar no top 1 das pessoas com mais dinheiro do mundo. É por isso que tanto mexicano vai pra lá. Isso é o equivalente em reais a ganhar 19 mil por mês. Isso sem contar com o poder de compra da moeda. Os americanos reclamam muito do aumento de preços. Você já viu como estão o preço de mercado lá? Enfim, ser pobre nos Estados Unidos é ser rico aqui no Brasil. E olhe lá que a renda está caindo. Antes a renda era menos concentrada ainda. A vida de um Homer Simpson, por exemplo, lá nos Estados Unidos, era plenamente possível lá nos anos 80. Um homem sem faculdade, o único que trabalha em sua família, consegue ter uma casa, 2 carros, sustentar sua esposa, 3 filhos, um cachorro e um gato. Hoje, é claro, não é mais essa a realidade. Mas já imaginou o quanto que o padrão de vida nos Estados Unidos é alto para estarem reclamando tanto hoje? Os Estados Unidos da América possuem um déficit em seu saldo corrente de 1 trilhão de dólares. Isso significa basicamente que os Estados Unidos transferem mais riqueza de seu patrimônio para o mundo do que as 3 outras principais nações do mundo recebem. Se a torneira de dinheiro americana fechar, e isso é algo que se debate muito hoje, isso poderia fazer com que a economia mundial estivesse estagnada. Seria um baque de 1 trilhão de dólares, cerca de 5 trilhões de reais no mundo inteiro. Ceteris paribus, isso impediria o mundo de crescer por décadas. Isso porque eu não falo aqui em questões de poderio militar. Se a guerra entre a Rússia e a Ucrânia prova algo, é que os russos não são tão fortes assim. Com seus jatos e tanques datados da época da União Soviética, eles só contam talvez com uma só coisa: força de vontade. Talvez os americanos não tenham tanto isso, e por isso muitos voltam seus olhos para a Rússia. Mas veja, quem sustenta hoje a própria propaganda anti-americana são americanos. É aquilo que comentei anteriormente no último vídeo. O maior perigo para o Ocidente é ele mesmo, seu suicídio. Tudo que levantei aqui, obviamente, foram dados econômicos. Economicamente, o mundo ainda precisa muito dos Estados Unidos. São eles que ainda compram, vendem, produzem, com seus míseros 300 milhões de habitantes, mais que todo o resto do mundo. Mais que a China, com seus mais de 1 bilhão de habitantes. Entenda, os economistazinhos por aí, acadêmicos que falam de YouTubenomics, que falam que a China vai superar os Estados Unidos, deveriam ter vergonha. São 1 bilhão de chineses, é um mercado consumidor imenso, são mais de 1 bilhão de postos de emprego, são mais de 1 bilhão de pessoas para se produzir. É claro, eu estou falando aqui somente da população adulta, que é menos de 1 bilhão, mas dos Estados Unidos é menos de 200 milhões de adultos. Os Estados Unidos, com 30% da população chinesa, ainda não foi superado.
uma vergonha de fato para os chineses. Um Elias Jabbour por aí, que tanto fala por aí de China, deveria se decepcionar e estudar mais os Estados Unidos. O BRICS é ainda muito pequeno e o sonho de um mundo multipolar é ainda muito distante, pelo menos economicamente. Mas se economicamente assim, quem dirá militarmente? Vale lembrar que as tecnologias que hoje movimentam tanto a economia tiveram origem militar. A internet é um dos casos, por exemplo. Então imagina ainda o tanto de tecnologia militar americana que não virou mainstream, que não foi liberta para o mercado consumidor comum. O maior império do mundo ainda são os Estados Unidos. Ele até agora o significado de hegemonia, o sucessor de Roma. É ele quem ainda manda no mundo. Estamos hoje num cenário de ascensão do autoritarismo. Todavia, se os Estados Unidos aderir a essa onda autoritária, ele terá verdadeiramente um César. Como hoje no Brasil temos o nosso Alexandre de Moraes, como a Rússia tem o seu Putin e como a China tem o seu Xi Jinping, talvez, se os Estados Unidos aderir ao cesarismo, mandos e desmandos no mundo inteiro hão de vir. E tudo isso vindo de um só país, a assim chamada América. Este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Comente no vídeo o que você achou, seja criticando, seja elogiando. Compartilhe o vídeo com quem você achar necessário. Não deixe de conferir o canal do meu amigo Kermes, Psicologia e Cosmovisão. Você pode achar no card, na descrição, ou então na aba de canais recomendados na página inicial do meu canal. É isso, fique com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo.